No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário BCFF11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Fica até o final desse vídeo que tem muito conteúdo importante para você aqui. Se você já é da casa, já sabe, já deixa o like para fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. A gente traz por aqui toda semana conteúdo sobre fundos imobiliários, sobre investimentos, e eu tenho certeza que vai te agregar muito conhecimento aí para sua jornada como investidor e investidora. Então, olhando aqui o relatório gerencial do fundo, a gente consegue ver já informações sobre a taxa. A taxa de gestão do fundo é de 1,10 ao ano sobre o PL, é uma taxa um pouquinho acima do normal, e uma taxa de administração de 0,15. Então, o total de taxa anual do fundo é de 1,25%. Então, por exemplo, se o fundo entregar uma rentabilidade de 12% ao ano, você vai receber líquido como cotista em torno de 10,75%. Então, por essa taxa ser um pouco mais elevada, a gente espera também que o fundo traga bastante retorno, traga bastante ganho de capital, fazendo uma gestão mais ativa, né? Esse é o objetivo dos fundos de fundos. Um outro fato que aconteceu nesse fundo há pouco tempo agora foi a aprovação do desdobramento das cotas. Por isso que esse fundo hoje está custando na faixa de R$ 9,00. Então, a cada uma cota que você tinha de BCFF11, você passou a ter 8 cotas com o preço dividido por 8. Então, ele fez esse desdobramento para poder trazer mais liquidez para o fundo. A gestão fez esse desdobramento e isso está virando mais comum no mercado, né? Aconteceu com o CPTS11, o MXRF11 foi um dos primeiros a fazer. Então, isso é uma coisa que traz mais liquidez para o fundo, não muda em nada, só muda na questão da liquidez mesmo. Isso é interessante para as pessoas que têm um capital menor para investir, eles conseguem fazer isso de uma forma mais simples, né? O fundo entregou nos últimos 12 meses 9,33%, tá com o seu P sobre VP abaixo de 1, tá com 8% de desconto, se a gente for falar aqui em questão a relação do desconto, liquidez diária média de 2,5 milhões, uma liquidez relevante. É um fundo aqui, se a gente olhar, tem mais de 300 mil investidores, é um fundo bem relevante aí na questão de investidores. Agora, olhando a comparação aqui, né, desde 2013 até agora, o fundo com o IFIX, a gente consegue ver que o IFIX se saiu muito melhor aqui que o fundo, né, em grande parte do tempo, na verdade em todo o tempo praticamente, e entregou um resultado final aqui melhor do que o BCFF11. O IFIX ficou em torno de 108% acumulado desde 2013 para cá, e o BCFF11 entregou 75,79%. Então ele ficou aqui nesse caso bem abaixo do IFIX. E se a gente olhar a questão da sua volatilidade, ele também foi um ativo mais volátil aqui do que o próprio IFIX. Ele também tem uma certa volatilidade. Por ser um fundo de fundos, ele sofre mais nos momentos que os fundos imobiliários sofrem mais, e ele também tem um ganho maior, ele também tem uma rentabilidade maior quando os fundos imobiliários também conseguem melhorar a performance da rentabilidade. Então ele funciona mais ou menos dessa forma, por isso que ele tem essa certa oscilação maior no mercado. Olhando os seus dividendos dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que o fundo entregou bastante dividendo, teve algumas quedas pontuais, mas ele sempre performou aí entregando dividendos todos os meses, um retorno médio de 9,67%, mas o mais importante é a gente olhar o seu relatório gerencial aqui para entender um pouquinho melhor. Se a gente olhar aqui a questão da marcação da cota, isso lá em setembro, né? Esse relatório ele é mais antigo, foi o último relatório do fundo. No mercado ele estava em R$ 72,99, o book da carteira dele estava em R$ 77,90 e o book do patrimônio 88,84, que significa aqui um ganho de capital. Então, se você comprasse a cota do BCFF11, você teria o ganho do desconto da cota do fundo, mais o desconto da cota do book, né? De toda a carteira do fundo dentro. Então, isso entregaria um retorno de 21,7%. Você conseguiria ter esse desconto comprando esse fundo. Essa é uma das vantagens dos FOFs, né? Se você souber comprar em bons momentos, pode fazer muito sentido você conseguir ter esse ganho, né? Mas lembrando que você precisa analisar todas as outras questões, né? Principalmente essa questão aqui do lado direito, que é o FFO e o ganho de capital. A gente consegue ver que o ganho de capital do fundo ele veio acontecendo aqui até 2021 e depois ele não conseguiu mais fazer ganho de capital até o momento. E isso é ruim para o fundo, principalmente um fundo de fundos, que ele precisa fazer essa gestão ativa para trazer um ganho maior para os seus cotistas. Então isso aqui é uma relação que a gente precisa ficar de olho, né, para entender. Isso aqui é muito do mercado também, é muito da situação do mercado. Normalmente quando a gente está com uma taxa Selic mais alta, umas taxas mais altas, né, juros futuros mais altos, o fundo tem mais dificuldade para conseguir trazer esse resultado de ganho de capital. Né? Conforme a Selic for caindo, conforme os juros forem caindo, a gente consegue ter uma perspectiva melhor disso aqui e o fundo conseguir trazer um ganho de capital melhor aí para os seus cotistas. Olhando o seu portfólio aqui, ele tem 20 fundos imobiliários, BTCI, tem o IRIM da Iridium, Canip, tem o BTLG, fundos aqui que são fundos grandes também, IRDM, CPTS, MCCI, tem bastante fundo grande, né, dentro dessa sua carteira de composição que a gente falou ali. Então, se a gente olhar aqui embaixo, agora a questão da rentabilidade que a gente já olhou, né, mas olhando a comparação com o IFIX, CDI e IBOV, ele bateu aqui no mês, né, 1,3, conseguiu bater o IFIX, o CDI e o IBOV. Olhando para a questão do ano, ele também entregou uma rentabilidade maior que o IFIX e o CDI. Nos últimos 12 meses, ele também conseguiu bater, né, o IFIX aqui e bateu o CDI líquido. Nos últimos 24 meses, conseguiu bater também o IFIX, quase não conseguiu bater o CDI. E nos últimos 36 meses,
meses ele não conseguiu bater o IFIX nem o CDI. Então ele teve uma dificuldade maior aí no longo prazo, aí quando a gente já viu aquele gráfico que mostrou pra gente a questão da sua rentabilidade. Então se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdo aqui toda semana sobre fundos imobiliários, e comenta aqui embaixo o que você acha desse fundo imobiliário, vale a pena, faz sentido investir no BCFF11, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Até o próximo vídeo, tamo junto!